Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. E aqui neste canal você recebe uma palavra de direção, uma resposta de Deus. Nós estamos orando aí diariamente. Deus, ele tem respondido a nossa oração. Eu louvo a Deus pela tua vida que está conosco neste propósito. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando ao Senhor, porque ele vai continuar fazendo as suas obras. O Senhor colocou uma palavra poderosa no meu coração para o dia de hoje, para essa sexta-feira, e logo após a oração, eu já estarei ministrando essa palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, amém? Maravilhoso, eterno Deus, Pai querido. Senhor, nessa hora, Pai, nós entramos na Tua presença para louvar, engrandecer e exaltar a Ti. Estamos chegando, Pai, nos últimos dias de mais uma semana, Pai. Uma semana abençoada, uma semana de milagre, uma semana de livramentos, uma semana, Pai, onde nós conseguimos ver o Seu cuidado, o Seu zelo com as nossas vidas. Por isso, nessa hora, Pai, eu quero apresentar cada ouvinte, Pai, da Palavra Viva. Cada irmão, Pai, que está todos os dias aqui ouvindo a Tua palavra, orando junto comigo, compartilhando as mensagens, Pai, sendo um evangelista, Senhor, deste canal, enviando, abençoando outras vidas. Eu peço a Ti, derrama a bênção sem medidas, Pai, sobre os Teus amados, em nome de Jesus. Ah, Senhor, e como nós temos orado, Pai, diariamente, alcança os nossos alvos de oração, alcança os nossos familiares que estão internados, Pai. Nessa hora, visita cada um do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as dificuldades. Ah, Pai, o Senhor conhece as limitações de cada um. Por isso eu peço, Pai, envia um anjo da cura nessa hora e faz um grande milagre. Muda, Senhor, o cenário, muda, Senhor, esta situação. Pai, abençoa cada irmão que caminha conosco, cada membro da Igreja Apostólica Palavra Viva. Ah, Senhor, cada obreiro, cada cooperador, cada diácono, diaconisa, levita, músico, Senhor, pregador, pastor, líder de departamento, Pai, as crianças, os jovens, os adultos. Ah, Senhor, os homens, as mulheres desta igreja, os casais, Senhor, desta igreja, as famílias, Pai, desta igreja, alcança com o teu poder. Tu és um Deus que faz grandes coisas. Alcança a nossa família, Pai. Alcança os meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas, Pai. Alcança os nossos amigos, abençoa os nossos amigos, os que convivem diariamente conosco, os que estão perto, os que estão longe. O nosso trabalho, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos ao nosso redor e nos livra de todo mal. Dando, Pai, um dia de bênçãos, um dia de boas e excelentes negociações para os teus amados, em nome de Jesus. Ah, Senhor. E nessa hora eu quero orar, Senhor, para aqueles que nos perseguem, para os nossos inimigos, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que nos perseguem. Nós não podemos nos tornar aquilo que fazem com a gente, por isso nós abençoamos, Senhor, aqueles que nos perseguem. Em nome de Jesus, que nós possamos avançar debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua direção e adorar a cada dia a Ti. E eu peço, Pai, nesta hora, fala conosco, Pai, neste dia. Estamos aí, Senhor, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos aí debaixo da Tua direção, debaixo do Teu querer, buscando a Tua resposta. E eu sei que o Senhor trará a Tua resposta para as nossas vidas. Fala conosco nessa manhã. Nós precisamos demais ouvir a Tua voz. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Deus te abençoe. Quero aproveitar aí, convidar você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, ative aí o sininho
Quando você ativa o sininho, você é notificado todas as vezes que entra um vídeo novo no canal. Esse canal já tem abençoado muitas vidas e eu posso dizer a você que eu estou muito feliz com o que o Senhor tem feito. Tenho recebido inúmeros testemunhos de pessoas que nunca foram em uma igreja, mas que têm sido abençoadas com a palavra, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém. Eu louvo a Ele por isso, porque diante de tantas limitações, diante de tantas adversidades, impedimentos que se levantam, o Senhor Ele tem dado graça para a gente fazer esse trabalho. Amém? Tiago é a palavra de hoje, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu pegar na versão NVI. Eu vou ler a partir do 13, tá? Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Só até aí, por enquanto. Glória a Deus. E essa é uma palavra que nos fala acerca da oração da fé. E nós temos orado diariamente e a oração ela não é em vão. A oração é a forma de nós nos comunicarmos com o nosso Deus. É uma das formas de nós expressarmos a nossa fé. E nesse trecho que nós lemos, nós vimos o poder da oração que move a mão de Deus. O poder da oração que move o céu ao nosso favor. E talvez no dia de hoje, talvez nestes dias que têm se passado, você esteja enfrentando dias de silêncio, dias de angústia, dias de luta, dias de espera. Mas Deus, Ele te trouxe até este vídeo neste dia, para te lembrar que o céu ainda se move quando o justo ora. Nós lemos nesta hora que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E eu gosto muito de uma outra versão que diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela muda o ambiente. A oração de um justo, ela muda as coisas. E hoje o Senhor, Ele fala para você, eu ainda ouço o clamor do justo, eu ainda ouço o clamor dos meus filhos. Ele fala para você que a tua oração não está esquecida, e aquilo que parecia adormecido está prestes a acordar, está prestes a ser ativado pelo Senhor. Há um movimento que está sendo realizado no céu neste dia, em resposta à minha e à tua oração. E eu quero profetizar, levanta tua mão aí para receber. As orações que você fez em lágrimas serão respondidas em milagres pelo Senhor, serão respondidas com milagre, e você contará um lindo testemunho em nome de Jesus. Nesse trecho que nós lemos, Tiago, ele está nos ensinando, irmãos, que a oração, ela não é um ritual.
Ela não deve ser um momento de repetir palavras, mas a oração ela é um relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. A oração é um momento a qual nós liberamos a nossa fé. Eu já contei algumas vezes na igreja, em algumas ministrações, quando eu falo sobre oração, que você já percebeu, todas as vezes que você está angustiado, você está com peso sobre a sua vida, sobre os seus ombros, aí o que que você vai fazer? Você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e você ora para o Deus do secreto. Você não fica mais leve? Compartilha isso aí nos comentários, se você sentir no coração de compartilhar. A gente fica mais leve, porque nós falamos direto com o nosso Pai. Ele tira essa carga pesada. Ele tira este excesso que nós estamos carregando, que é um fardo que não é para nós carregarmos. Por isso que eu falo para você, sem sombra de dúvidas, orar não é repetir palavras de forma alguma. Orar é derramar o nosso coração na presença do Senhor. E a oração de um justo, que é o que nós lemos neste dia. Quem é um justo? O justo é alguém lavado pelo sangue de Jesus, lavado pelo sangue de Cristo. E a oração de um justo tem poder, porque essa aliança ela foi feita pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo coloca poder na nossa oração. Então creia, a partir de hoje, mude o seu pensamento acerca da sua oração. Porque quando você ora, o céu se move. Quando você ora, Satanás tem que bater em retirada em nome de Jesus. Quando você ora, Deus age, mesmo quando você não vê. E Deus ele é tão perfeito que Tiago ele dá um exemplo que nós lemos. Ele fala do profeta Elias. E o que ele diz sobre Elias? Ele fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. As mesmas paixões que eu e você. Humano, limitado, falho. Assim era Elias. Medroso, porque teve um determinado momento que ele fugiu. Então era um homem como eu e você. Mas era um homem que confiava em Deus. Era um homem justo conforme a vontade de Deus. Era um homem sensível à voz de Deus. Talvez isso diferencie a forma como nós nos posicionamos. Revela quem nós somos em Deus. E o que Elias fez? Ele orou com intensidade. E o céu se fechou. Por 3 anos e meio não caiu sequer uma gota do céu. Nem orvalho, nada. Depois ele orou novamente. O que aconteceu? A chuva voltou. Isso mostra que o poder não está em quem ora, mas no Deus que responde. E uma coisa que ativa, vou dizer assim para você, essa resposta é a nossa sinceridade na oração. Por que eu falo a nossa sinceridade? Algumas pessoas aí ao longo desse tempo que eu estou na igreja, que eu tenho ministrado, que eu tenho aconselhado as pessoas, eu já ouvi de um bom número de pessoas que elas não sabem orar. Ah, Rodrigo, eu não sei como orar. E a oração, ela é a nossa sinceridade com Deus. Não existe uma forma correta de orar. É claro, a oração, ela deve ser algo respeitoso. Porque sinceridade é diferente de falta de respeito.
Então a gente não vai desrespeitar Deus na nossa oração. A gente não vai colocar Deus na parede, pressionar a Deus. Afinal, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Porque nós servimos a ele por quem ele é e não pelo que ele pode fazer. Aí eu falo para esses irmãos que comentam que não sabem orar, que a gente deve ter sinceridade com Deus. Assim como você conversa com qualquer pessoa, com um amigo, você deve ter uma pessoa que você abre o seu coração, com o seu cônjuge, com a sua mulher, com o seu marido. Conversa com Deus, seja sincero, seja verdadeiro com Deus. Deus gosta disso. Deus, ele, às vezes a gente acha que a gente vai convencer Deus a fazer alguma coisa com a nossa emoção, com o nosso choro, com o nosso desespero. E o que a palavra fala? Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. É a nossa sinceridade, é a nossa perseverança, é não desistir, é insistir, é perseverar na oração, e é a nossa fé. Eu amo ler a palavra, eu amo estudar a palavra, mas de nada vai adiantar isso se não existir fé na minha vida. Se eu não colocar fé, se eu não colocar o Espírito Santo, não vai adiantar de nada. O que a Bíblia fala? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso não quer dizer que não é para nós estudarmos a palavra. Não, nós precisamos conhecer, porque a palavra fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós erramos porque nós não conhecemos o Deus a qual nós servimos. Mas nós precisamos sim estudar a palavra, porém colocar o Espírito à frente. Pedir a direção do Espírito Santo. Pedir para ele ser o nosso mestre. João fala, o Senhor fala lá em João, que o Espírito nos ensinará todas as coisas. Então nós precisamos colocar a fé acima de tudo. É com muito carinho que eu te falo isso. Você pode ter o título que for. Eu posso ter o título que for. Isso não muda nada no céu. Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece a verdade do nosso coração. Não adianta título e ser arrogante, ser prepotente, soberbo, humilhar as pessoas. Não adianta ter dons e se achar superior aos outros, porque dom não vai levar ninguém para o céu. Deus está falando grandemente nessa manhã. Não adianta nada disso. Nós precisamos caminhar com Jesus. Ter os frutos do Espírito. Porque o dom é para a igreja. O dom de nada adianta para nós, a não ser para edificar a vida dos irmãos. Entenda isso, é com muito carinho que eu falo isso para você. Porque tem pessoas que estão tão focadas nas coisas dessa terra que se esquecem do mais importante. É claro que a gente pode estudar, a gente deve estudar, não apenas a palavra, mas se a gente deseja algo profissional maior, se a gente deseja crescer profissionalmente, nós precisamos nos preparar, nos capacitar.
Só que isso não deve ser colocado na frente do plano de Deus na nossa vida. O plano de Deus faz com que a gente exerça essas coisas. Isso está dentro do plano de Deus. Mas Deus está acima de tudo isso. Entende? Então, quando a gente coloca a fé no negócio, a prioridade das coisas elas mudam um pouco. Porque o poder não está em quem ora, está no Deus que ouve a oração. Está no Deus que responde a oração. Deus está chamando o povo dele para voltar ao altar da oração. Há muitas pessoas que querem ver o mover de Deus, o agir do Senhor, mas elas não querem permanecer de joelhos. Há pessoas que querem o sobrenatural, mas elas perderam o hábito de orar com fé, com fervor, com ousadia. Sabe o que o Senhor está falando nessa hora? Que o tempo da superficialidade acabou. Ele quer profundidade com os filhos dele. Ele quer levantar homens e mulheres que vão orar até o céu responder. E não pessoas que vão desistir por qualquer situação. Você precisa entender nesse dia, oração não é só pedir. Oração é guerra, é batalha espiritual. E cada vez que você ora, algo é rompido no mundo espiritual. E se tem uma coisa que faz o inferno tremer, que faz o capeta balançar as pernas dele de medo e bater em retirada, é quando um filho de Deus ora. É quando um filho de Deus dobra o joelho. Então eu convido você a orar quando tudo estiver bem. E a orar mais ainda quando tudo estiver parecendo que está perdido. Não pare de orar quando você não viu a resposta ainda. Porque muitas vezes Deus está primeiro mudando você, para depois mudar a situação. Talvez você está dizendo já há alguns dias, Deus, parece que o Senhor não me ouve mais. Mas sabe o que Ele está te respondendo nessa hora? Eu nunca deixei de te ouvir. Eu apenas estou preparando o momento certo. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. O que parece que está demorando, na verdade, é um processo que Deus está nos ensinando. Deus está te ensinando a orar até que a sua fé se torne mais forte do que a sua dúvida. A gente nunca perde tempo orando. Enquanto nós oramos, sabe o que a gente está fazendo? A gente está construindo um caminho para o milagre chegar na nossa vida. Ora para você ver o que vai acontecer na tua história, na sua história. Ora que melhora. Faz tempo que eu não vejo essa frase, eu via muito isso. Antigamente, nos carros, no caminhão, faixa. Ora que melhora. Quer viver o sobrenatural de Deus? Começa a orar no secreto. O poder que se manifesta em público, ele é gerado no quarto de guerra, no quarto secreto. E eu te digo algo, não é a multidão que move o céu. É o justo. É aquele que está de joelhos. É aquele que está clamando. É aquele que muitas vezes está sozinho, guerreando a sua batalha. E creia, porque a tua oração ela tem o poder de mudar decreto. Quem dá a última palavra na tua vida é Deus, não é o homem. A tua oração tem o poder de abrir portas e de fechar portas também. A tua oração tem o poder de desfazer sentenças. E o mesmo Deus que ouviu Elias, ele está ouvindo você hoje.
E ele fala, ele pede para eu liberar isso nessa hora. Há uma resposta sendo liberada do céu neste dia para você. Declare com fé nessa hora, a minha oração move o céu. A minha oração vai mover o céu. Em nome de Jesus. Uma presença tão grandiosa do Senhor neste dia. Há um toque tão sobrenatural do Espírito Santo nessa hora. Aí onde você estiver, sinta a presença dele, seja renovado por ele. Creia, o céu se move quando você ora. Em nome de Jesus, levante-se como um irmão da oração, como uma irmã da oração, como um intercessor nessa terra e comece a incendiar outras pessoas. E você vai ver, muitas coisas elas começam a mudar quando a gente ora. Eu não ouso nem dizer para você fazer prova do Senhor nisso, porque eu já provei disso. Eu já ouvi testemunhos disso. Quando a gente ora, o Senhor responde. Tem até um louvor que fala isso. A oração do crente estremece os montes. Ora, que as coisas vão mudar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, me estendi um pouquinho mais, mas o trabalhar é do Senhor. Sela, compartilha, envia para alguém que precisa de uma injeção do céu neste dia. E em breve eu estou de volta com mais um devocional Palavra Viva. Amém? Deus te abençoe.